Olá, meus queridos alunos do terceiro ano A, terceiro ano B e terceiro ano C, que eu amo demais. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa sala de aula virtual da nossa querida e amada escola. Estou aqui muito feliz em estar novamente com vocês e vamos começar agora a nossa aula de produção textual. Meus queridos, vamos utilizar para a nossa aula de hoje o livro de português Linguagens. Então, já estejam aí organizados, estejam aí atentos com os materiais escolares. Nós vamos utilizar o livro de português Linguagens. É importante também que você esteja com lápis e borracha em mãos. Observem, crianças, aí na telinha a nossa agenda. Vamos utilizar o livro de português Linguagens na atividade de sala, nas páginas 270 a 272 até a questão 6. E para casa será o mesmo livro nas páginas 272 a 274. Temos aí uma observação referente à atividade de casa, mas eu vou estar explicando melhor ao final da aula, ok, meus amores? Que, na verdade, a atividade de casa será para elaborar um texto. Esse texto vocês vão precisar enviar para o meu e-mail, andrea.cristina@batalhadoriachuelo.com.br. Você faz o texto, bate a foto lá do texto, envia para esse meu e-mail aí que está registrado aí na telinha aí do slide. Mas não se preocupem agora, nesse momento, pois ao final da aula eu vou estar explicando melhor sobre esta atividade de casa, ok, meus amores? Então, vamos agora, de fato, para a nossa aula. Para a explicação da nossa aula de hoje, abra um livro aí, crianças, de português Linguagens, na página 270, ok? Página 270, livro Português Linguagens. Vamos iniciar agora. Vocês acompanhem aí de casa a leitura. Eu leio daqui, você lê daí, ok, meus amores? E hoje o assunto será sobre parágrafo, ok? Então vamos lá. Leia esta fábula. Eu vou ler daqui e você ler daí de casa. Acompanhe a leitura, meus amores. Vejam só. É a fábula O Sapo e o Boi. Então vamos lá. Há muito, muito tempo, existiu um boi imponente. Um dia, o boi estava dando seu passeio da tarde, quando um pobre sapo, todo mal vestido, olhou para ele e ficou maravilhado. Cheio de inveja daquele boi que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos. Olhem só o tamanho do sujeito, até que ele é elegante, mas grande coisa, se eu quisesse também era. Dizendo isso, o sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho normal. Já estou grande que nem ele? Perguntou aos outros sapos. Não, ainda está longe, responderam os amigos. O sapo se estufou mais um pouco e repetiu a pergunta. Não, disseram de novo os outros sapos. E é melhor você parar com isso, porque senão vai acabar se machucando. Mas era tanta a vontade do sapo de imitar o boi que ele continuou se estufando, estufando, estufando até estourar. Então, moral da história: seja sempre você mesmo. Vejam só, crianças, a palavra
imponente que tem no texto, ela significa grandioso, majestoso, importante. Então, era exatamente isso que o boi, ele aparentava ser, ele queria ser, né? Imponente, demonstrando esse ar de imponência, de grandiosidade, de majestade, de soberania, de importância. E o sapo, ele ficou exatamente estufando o peito para ficar parecido com o boi. Mas temos aí a moral da história, que em todas as fábulas, crianças, todas as fábulas, ao final da história, nós temos a moral da história, que significa um ensinamento, uma lição de vida, ou seja, o que nós aprendemos, qual foi o ensinamento dessa história? Seja sempre você mesmo, né? Porque nesse caso aí, o sapo, ele quis imitar o boi, ele quis ser igual ao boi e acabou o quê? Que ele se deu mal. Ele quis estufar, ele quis ser tão parecido, ele quis tanto ser parecido com o boi que não deu certo. Então, nós aprendemos, né, com essa história, com essa fábula, a lição de vida, o ensinamento que nós aprendemos é que nós devemos agir como nós mesmos. Nós não precisamos ser igual a ninguém. Claro que nós devemos seguir bons exemplos. Seguir bons exemplos por exemplo, os seus pais, seguir bons exemplos dos seus pais, seguir o bom exemplo de bons amigos, estudiosos, que agem de maneira correta. Então, nós devemos seguir bons exemplos, mas não precisamos ser igual a ninguém. Cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua particularidade, cada um tem as suas qualidades específicas. Todos nós somos inteligentes, todos vocês são inteligentes, são capazes, então não temos a necessidade de ser igual a determinada pessoa. Então, nós, como eu falei, é bom sim seguir bons exemplos, mas diferente de querer ser igual a outra pessoa. Ok, meus amores, nós devemos nos aceitarmos como nós somos. Nós devemos valorizar exatamente como nós somos, nos valorizarmos exatamente como nós somos. Todos nós somos capazes e inteligentes. Então, meus amores, continuando, agora vamos realizar a aplicação da resolução da atividade de sala. Na página 270 ainda, primeira questão. Qual era o desejo do sapo, meus queridos? Qual era o desejo do sapo? O desejo do sapo, resposta, era ser grande e imponente como o boi. Lembram que nós lemos na história agora há pouco? Qual era o desejo do sapo? O sapo, ele queria ser exatamente como o boi. Mas o boi, crianças, era muito imponente. Ele se achava muito importante. Então, o desejo do sapo era esse, era ser grande e imponente como o boi. Mas que, na verdade, nós aprendemos, pela moral da história, que não temos essa necessidade. Muito menos ser igual, desejar ser uma pessoa que não está agindo de uma forma correta. Então, crianças, segunda questão. O que o sapo fez
para tentar realizar o seu desejo? Lembram? O que o sapo fez para tentar realizar o seu desejo? Resposta: ele começou a estufar a barriga, lembram? Então, ele queria porque queria ser igual ao boi. E ele começou a estufar a barriga, estufar, até que ele estourou, né? Então, vejam aí a resposta. Questão 3. A moral da história é: seja sempre você mesmo. O que ela ensina? Qual é o ensinamento dessa moral da história? Qual é a lição de vida? Resposta: que não devemos imitar ou querer ser como os outros, pois podemos nos dar mal. Então, exatamente o que eu falei para vocês, crianças, no início. Nós não temos necessidade nenhuma de imitar ou querer ser como os outros são. Nós devemos nos valorizarmos como nós somos. Porque, como eu falei para vocês, todos nós somos capazes, todos nós temos qualidades lindas, todos nós somos inteligentes, todos nós temos o nosso valor. Então, nós não temos a necessidade de imitar ninguém, a não ser seguir bons exemplos, como eu falei para vocês anteriormente. Então, essa história de imitar o outro, e principalmente imitar agindo de uma forma que não é tão legal, também isso não leva a algo bom, isso não é positivo, crianças. Então, aprendemos que não devemos imitar ou querer ser como os outros, pois podemos nos dar mal. Então, vejam aí a resposta, tá, meus amores? Temos aí no livro, na página 271, uma breve explicação. Quem foi Esopo? Esopo foi um escravo que viveu na Grécia Antiga há mais de 2000 anos. Segundo estudiosos, ele foi o primeiro a registrar por escrito muitas das fábulas que circulavam oralmente em seu país. E, por isso, é considerado o criador desse tipo de história. Observe que a fábula O Sapo e o Boi é dividida em partes, chamadas parágrafos. Então, chegamos de fato ao assunto da nossa aula de hoje, sobre parágrafos, crianças. Então, o que é parágrafo, professora Andréa? Parágrafo, acompanha aí no livro, vejam só nesse retângulo, é uma parte do texto que reúne um conjunto de ideias. Seu início é indicado pela mudança de linha e por um afastamento da margem. Vou repetir. Parágrafo é uma parte do texto que reúne um conjunto de ideias. Seu início é indicado pela mudança de linha e por um afastamento da margem. Vou explicar melhor para vocês, crianças. Vejam só, eu vou passar agora um vídeo, tá? Para vocês. Vocês observem. É um vídeo rápido, mas que traz uma breve explicação sobre parágrafo, ok? Parágrafos. O que é? Como usá-los? Primeiro, siga Registro Interativo no Instagram e no YouTube. Deixe seu like, compartilhe com seus colegas e bom estudo. Parágrafos são espaços de 2 dedos antes do início das frases. Cada parágrafo representa uma ideia. Por isso, ao final da frase, deve-se ir para outra linha e dar um novo parágrafo. Mas como fazer parágrafos? Coloque 2 dedinhos depois da pauta da folha.
Escreva depois do seu dedinho a frase que desejar. Mas atenção! Todo parágrafo é seguido por letra maiúscula. Siga, curta e compartilhe. Então, meus queridos, vejam só. Foi um vídeo rápido, né? Mas que deu para entender aí a explicação sobre parágrafo, ok, crianças? Agora, continuando aqui a nossa explicação ainda sobre parágrafos. Como foi informado no vídeo, o que é parágrafo, como usá-lo? Então, parágrafos, exatamente o quê? O que é parágrafo? É o espaço de 2 dedinhos antes do início da frase. Do lado esquerdo, sempre do lado esquerdo do caderno, ou de uma folha de produção textual para criar um texto, nós temos uma linha do lado esquerdo. Então, a partir dessa margem do lado esquerdo, nós colocamos 2 dedinhos e após o espaço dos 2 dedinhos, nós iniciamos o parágrafo. Então, o parágrafo é exatamente isso, é o espaço de 2 dedos depois da linha da pauta do caderno. Vejam só aí o exemplo. Era uma vez um reino muito distante. Observem que tem, a partir que existe uma linha do lado esquerdo e que existe um espaço entre a linha e o início da frase. Era uma vez um reino muito distante. Então, é exatamente esse espaço que nós medimos por meio dos 2 dedinhos, desse espaço dos 2 dedinhos, que nós chamamos de parágrafo. É exatamente esse espaço entre a margem inicial do lado esquerdo até o início da frase. Então, esse espaço nós chamamos de parágrafo e nós medimos com 2 dedinhos. Vejam só, crianças, ainda sobre parágrafo. Um parágrafo é uma divisão de um texto escrito, indicada pela mudança de linhas. O parágrafo, ele inicia com um espaço de 2 dedinhos a partir de uma margem, como eu falei para vocês. E cada parágrafo representa uma ideia. Olhem, vejam só, crianças, nesse texto aí da Cinderela. Observem que do lado esquerdo existem setinhas. Cada setinha dessa está representando um parágrafo, que é exatamente a divisão de um texto escrito. São as divisões de pequenos textos escritos que mudam, indicado pela mudança de linhas. Então, vejam só, o primeiro parágrafo desse texto, ele está aí circulado na cor vermelha. Era uma vez uma bela jovem chamada Cinderela, que vivia com o seu pai, um comerciante viúvo e muito rico. Então, vejam só, o espaço que tem aí na setinha é exatamente o espaço do parágrafo, de 2 dedinhos. Segundo parágrafo, é exatamente a segunda setinha, que está circulada na cor vermelha também. Cinderela perdera a mãe, ainda criança, e o seu pai, pensando que Cinderela precisava de uma nova mãe, decidiu casar-se novamente. Terceiro parágrafo na terceira setinha. A madrasta da Cinderela também era viúva e tinha 2 filhas muito feias e muito más do seu primeiro casamento. Quarto parágrafo. Com o pai de Cinderela. Como o pai de Cinderela viajava muito, a madrasta malvada e as suas novas irmãs obrigaram a Cinderela, na ausência do pai, a fazer todos os trabalhos domésticos, fazendo troça delas sempre que podiam,
e fingindo-se muito amigas na presença do pai. Fazer troça, crianças, é zombar. Então, elas zombavam da Cinderela. Então, vejam só que cada parágrafo tem uma setinha. E cada parágrafo eu circulei aí em cores vermelha, nas cores vermelha e verde, para que vocês percebam a divisão dos parágrafos. Cada parágrafo é um conjunto de ideias de forma organizada. Por quê? Porque o texto ele tem que ter início, meio e fim. E esse início, meio e fim, ele é dividido em parágrafos. Então, cada pedacinho desse que está circulado nas cores vermelha e verde, são parágrafos, são conjuntos de ideias, são conjuntos de frases, de forma que estão organizadas em uma ordem, início, meio e fim de uma história. E vejam só que esses parágrafos, esses conjuntos de ideias, que são conjuntos de frases, esses parágrafos, eles iniciam com o espaço de 2 dedinhos e sempre iniciando com letra maiúscula, crianças, ok? Então, parágrafo inicia sempre com letra maiúscula, ok? Agora, vejam só aí o exemplo no livro de vocês, na página 271. Veja, olhem só o tamanho do sujeito. Até que ele é elegante, mas grande coisa. Se eu quisesse, também era. Dizendo isso, o sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho normal. Então, vejam aí na setinha, indicando o espaço do parágrafo, crianças. As setinhas aí, indicando os espaços dos parágrafos. Então, nesse exemplo aí, que é um trecho do texto que nós lemos, temos aí 2 parágrafos, que são 2 divisões. E que tem aí o espaço dos 2 dedinhos e iniciando com letra maiúscula. Quarta questão. Conte os parágrafos da fábula O Sapo e o Boi, incluindo a moral. Entenderam? Então, no caso de uma fábula que tem a moral da história no final, nós devemos incluir essa moral da história como parágrafo também, tá, crianças? Então, quantos são eles? Quantos parágrafos existem na fábula que nós lemos, O Sapo e o Boi? Resposta: são 9 parágrafos. Vamos contar, crianças? Vamos lá. O sapo e o boi, vejam só, nós temos aí, indicando com a setinha, o primeiro parágrafo, temos aí o espaço, nós identificamos como, professora Andréa? Identificamos que é um parágrafo, porque existe um espaço de 2 dedinhos, da margem do lado esquerdo até o início da frase. Há muito tempo, então vejam que existe um espaço de 2 dedinhos. Então, temos aí o primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Então, de fato, são 9 parágrafos. Observem, crianças, que o último parágrafo está contando com a moral da história. Agora, vamos para a questão 5. Uma das razões para criar um novo parágrafo em um texto é a introdução de diálogo, ou seja, as falas dos personagens, que são marcadas por um travessão, que é um tracinho, vejam só aí, está entre parênteses, o tracinho. Na fábula lida, quantos parágrafos de fala existem? Então, crianças, na fábula que nós lemos agora, nós temos aí
Só um minutinho, tá, crianças? Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Na fábula do sapo e o boi, nós contamos 9 parágrafos, existem 9 parágrafos, e vamos contar agora quantos parágrafos existem de falas dos personagens. E na questão anterior, observem que os parágrafos que possuem fala de personagens são exatamente os parágrafos que iniciam com o travessão, esse tracinho, ok, crianças? Então, vejam só, está circulado na cor vermelha o parágrafo que possui fala do personagem. E como é que eu sei, professora, que esse parágrafo, ele registra a fala do personagem? Observem que ele inicia aí com um travessão, crianças. Olha só, está circulado aí o travessão, que é um tracinho, antes da frase. Olhem só o tamanho do sujeito. Então, essa última frase aí, que possui o travessão, que é um tracinho, antes da frase, olhem só o tamanho do sujeito, observem aí que é a fala do personagem. Então, é exatamente por isso que eu consigo identificar a fala do personagem, por conta aí do travessão no início da frase. E esse travessão, ele indica que o personagem está falando, ele indica a fala do personagem. Então, temos aí o primeiro parágrafo de fala de personagem. Vamos agora para outro. Os parágrafos de fala de personagem são os que estão circulados na cor vermelha. Vejam só. O segundo, já estou grande que nem ele? Perguntou aos outros sapos. Não, ainda está longe, responderam os amigos. Vejam só, crianças, que inicia aí com travessão. Ou seja, o travessão nós aprendemos que indica que o personagem está falando, que indica a fala do personagem. E o outro, não, disseram de novo os outros sapos. E é melhor você parar com isso, porque senão vai acabar se machucando. Então, crianças, vejam só aí os parágrafos que possuem fala dos personagens. São 4 parágrafos de fala. Por quê? Porque lá no texto nós identificamos que os parágrafos de fala iniciam com travessão. E o travessão nós aprendemos que indica a fala dos personagens. Questão 6, na página 272, crianças. Observe na fábula O Sapo e o Boi, os parágrafos que não são da fala das personagens. Letra A. Quem conta a história, crianças? Muito fácil, geralmente, crianças. Na verdade, a história sempre é contada pelo narrador. Então, quem conta a história? O narrador. Letra B. Quantos parágrafos não produzem a fala dos personagens? 5 parágrafos. Vamos conferir, crianças, esses 5 parágrafos que não produzem fala dos personagens. Então, vamos voltar aqui no texto novamente. Vamos retornar aqui no texto novamente. Então, os parágrafos que não possuem fala dos personagens são os que estão circulados na cor verde. Vejam só, esse primeiro parágrafo aí. Há muito, muito tempo existiu um boi imponente. Então, esse primeiro parágrafo aí do texto, ele não possui fala de personagem. Por quê, professor André? Porque não existe fala de personagem, porque não temos aí o travessão. O travessão nós aprendemos que indica a fala do personagem. Então, esse parágrafo, ele não consta aí travessão. Portanto, não consta fala de personagem. Então, temos aí o primeiro parágrafo, que não consta fala de personagem. Segundo parágrafo, cheio de inveja daquele boi que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos. Também não possui travessão, ou seja, não possui fala dos personagens. Então, os parágrafos aí que não possuem fala dos personagens estão circulados na cor verde.
Vamos, outro parágrafo que não possui fala dos personagens. Dizendo isso, o sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho normal. Outro parágrafo que não possui fala dos personagens, crianças. Vamos lá. Mas era tanta a vontade do sapo de imitar o boi que ele continuou se estufando até estourar. Moral, seja sempre você mesmo. Então, quantos parágrafos não reproduzem a fala dos personagens? 5 parágrafos, crianças. 5 parágrafos não reproduzem a fala dos personagens, ou seja, são aqueles parágrafos que não possuem travessão. E se não possuem travessão, não existem aí falas de personagens, porque nós aprendemos que o travessão, ele indica exatamente que o personagem está falando, indica a fala do personagem, ok? Crianças, agora com uma atividade de casa, vocês farão aí as páginas 272 a 274, ok? Eu vou explicar para vocês. Olha só, a página 272, ela inicia aí com outra fábula, a fábula da cigarra e as formigas. Vocês vão ler essa fábula no mínimo 2 vezes, porque vocês sabem que a primeira leitura sempre é para conhecer e a segunda leitura para compreender. Vocês vão observar aí quantos parágrafos existem. Observem também os parágrafos que possuem fala dos personagens. Se vocês quiserem, para ficar mais fácil, crianças, circulem, depois de vocês lerem 2 vezes o texto, ou seja, a fábula, circulem os parágrafos que não possuem fala dos personagens e, de outra cor, circula os que possuem fala dos personagens. E nós aprendemos aqueles parágrafos que possuem a fala dos personagens, são aqueles que iniciam com travessão. E o travessão, nós aprendemos que é aquele tracinho que existe antes da frase, antes de iniciar o parágrafo, e que indica que o personagem está falando, indica a fala do personagem. Então, vocês vão ler com calma, vão observar esses parágrafos, se vocês quiserem circular do jeito que eu sugeri para vocês, com cores diferentes, né, os parágrafos que possuem fala e os parágrafos que não possuem fala dos personagens, e depois vocês vão responder aí as questões 7 e 8, com base no texto, com base na fábula, e depois vocês vão escolher, na página 273 ainda, vocês vão escolher para criar o texto de vocês, para recontar uma dessas fábulas aí desse capítulo. Pode ser, você pode escolher a tartaruga e a lebre, ou o sapo e o boi, ou a cigarra e as formigas. Então, você vai escolher uma dessas fábulas e vai fazer o quê? Vou fazer o quê, professora Andréa? Vejam só. Na parte de planejamento do texto, na página 274, você vai recontar a fábula que você escolheu do seu jeito, com as suas palavras. Ou seja, você escolheu a fábula da lebre e da tartaruga, essa fábula aqui, a tartaruga e a lebre, né? Então, você vai visualizar lá, você vai ler essa fábula novamente e vai recontar, ou seja, você vai transcrever, você vai criar uma nova fábula baseada nessa fábula que você escolheu com as suas palavras, ou seja, você vai modificar algumas palavras, algumas falas, você pode criar uma história, você pode, na verdade, você vai criar uma nova fábula com as suas próprias palavras, baseado na fábula que você escolheu.
você vai organizar o texto. Não esqueçam, crianças, de organizar o texto em parágrafos. Não esqueçam de, ao introduzir uma fala de personagem, faça a mudança de parágrafo e ao retomar a voz do narrador, faça a nova mudança de parágrafo, ou seja, vocês precisam separar as falas dos personagens em parágrafos diferentes. É só você visualizar a fábula original. A fábula original que você escolheu. Se você escolheu a fábula da lebre e da tartaruga, você vai repassar essa fábula para o seu caderno, modificando algumas palavras, modificando algumas falas do seu jeito, usando a sua criatividade. Contanto que vocês, é importante que vocês mantenham a estrutura do texto, com os parágrafos, os espaços dos parágrafos, e o parágrafo que tiver a fala do personagem, você tem que ter cuidado para dividir esse parágrafo direitinho, iniciar com o travessão, que indica a fala do personagem, tá? Que na verdade representa aí o diálogo entre os personagens no texto. Não esqueçam de iniciar o parágrafo com letra maiúscula, ok? E escreve, também não esqueça de escrever a moral da história, a moral da fábula, em um outro parágrafo, que na verdade vai ser o último parágrafo, é a moral da história, ok? Que inicia também com letra maiúscula. Depois você vai revisar a sua reescrita. Seu texto tem mais de um parágrafo? Então, você vai observar lá. Seu texto tem mais de um parágrafo? Você deixou um espaço entre a margem e o começo do parágrafo? A margem dos 2 dedinhos? Não esqueçam, crianças, de deixar, sempre quando for iniciar o parágrafo, deixa o espaço dos 2 dedinhos e inicia com letra maiúscula. Cada parágrafo reúne um conjunto de ideias, ou seja, um conjunto de frases. Se há falas de personagens, elas iniciam um novo parágrafo, então tem que ter cuidado. Você vai iniciar a fala do personagem, então tem que iniciar na linha seguinte, iniciando com o espaço do parágrafo. Os diálogos estão indicados por travessões? Então, não esquecer. Se for fala do personagem, não esquece de iniciar com travessão. E aí você vai passar o seu texto a limpo, você pode ilustrar, você pode fazer um desenho colorido, do jeito que você quiser, usando a sua criatividade, que eu sei que você tem muita, vocês têm muita criatividade, e depois, aí no livro de vocês diz, guarde para incluir no livro de fábulas que será produzido no final da unidade. Então, desconsidere essa última frase para guardar ou incluir no livro de fábulas. Depois que você passar limpo o seu texto, você vai bater uma foto, ok? E vai enviar essa foto do seu texto, lindo e maravilhoso, para o meu e-mail, que está na agenda, andrea.cristina@batalhadoriachuelo.com.br. Então, recapitulando, você vai escolher uma fábula, ok? Desse capítulo 1. Existe lá as 3 opções, ó. Você vai escolher uma fábula, pode ser a tartaruga e a lebre, o sapo e o boi, a cigarra e as formigas. Depois que você escolher a fábula, digamos que você escolheu da tartaruga e da lebre, você vai copiar essa fábula, você vai reescrever essa fábula da tartaruga e da lebre, que eu estou sugerindo, supondo que você escolheu essa fábula. Então, você vai reescrever. O que é reescrever? Você vai escrever a mesma fábula, mas, na verdade, modificando as palavras, modificando as falas. Então,
você vai reescrever a fábula que você escolheu, alterando algumas palavras, conforme a sua criatividade. Então, você vai transcrever, na verdade, reescrever com as suas próprias palavras. Você pode modificar a fala dos personagens também. E como eu falei para vocês, organiza em parágrafos, não esquece o espaço do parágrafo de 2 dedinhos, iniciando com letra maiúscula, e quando for um parágrafo que representar a fala do personagem, escreve na linha seguinte, iniciando com travessão, letra maiúscula, espaço dos 2 dedinhos. Não esquece da moral da história, que inicia também com letra maiúscula. A letra linda, letra organizada, atenção com as pontuações, tá, meus amores? E aí você bate a fotinha do texto, você pode desenhar, colorir e manda para o meu e-mail. Pede ajuda da mamãe, do papai, ok? Pede ajuda da mamãe ou do papai e envia para o meu e-mail que está na agenda. Na agenda, logo no início do slide, tem o meu e-mail, que é Andrea, sem o i, andrea.cristina@batalhadoriachuelo.com.br, ok, meus amores? Eu tenho certeza que vocês entenderam e nós encerramos a nossa aula por aqui. Que maravilha estar com vocês mais uma vez. Foi maravilhosa a nossa aula sobre parágrafo. Um beijo no coração de vocês, um grande abraço virtual e até a próxima aula.